Em 2026, o estudante de medicina não é mais apenas um acadêmico qualquer, ele também é um concurseiro. E ir bem nas provas não se trata de estudar mais, ou de ser talentoso, ou de ser mais inteligente, mas se trata de técnica para responder à prova. E você não consegue essa técnica se você não se expor aos simulados e aos concursos na íntegra. Então no vídeo de hoje eu quero te trazer 3 pensamentos, uma forma de você encarar isso de uma maneira saudável, para não frustrar suas expectativas e fazer com que esses simulados realmente te preparem para a sua prova de interesse e você consiga a sua tão sonhada bolsa de residência médica. E aí pessoal, meu nome é Júnior Vaz, sou acadêmico de medicina, estou atualmente no 10º período, ou seja, estou no 5º ano do curso e eu estou atualmente na 9ª semana do Med Curso e pingou lá na aba do MedSmart, na aba mentoria, com todas as coisas que eu preciso fazer na semana, que era a hora de eu fazer meu primeiro simulado na íntegra, meu primeiro concurso na íntegra. Bem, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é sempre imprimir as suas provas e também treinar a sua passagem de gabarito. Eu mesmo, o meu resultado não foi tão bom, foi meu primeiro concurso na íntegra que eu respondi, eu acertei 53 questões de 93, na verdade acertei 54, mas errei uma questão no gabarito, então como eu errei eu não estou contando ela foi a questão 35, era a letra B e eu botei letra C, não sei porque eu fiz simulando as condições reais de uma prova, fiz de boa aqui na minha mesa, foi tranquilo de fazer e ainda assim eu consegui dar esse vacilo de passar a questão para o gabarito errado. Então, uma dica importante, uma dica que é meio besta, mas faça sempre no papel, imprima suas provas, certo? Tá aqui tudo impresso. Você não quer que isso aconteça na sua prova, você acertar, sei lá, 88 questões e perder 5 pro gabarito. Isso é muito triste, realmente. Entrando nas dicas de fato, eu acredito que a coisa fundamental para a gente se basear é pensar em qual é a nossa prova de interesse e quanto tempo falta para a gente chegar até ela. Bem, você deve concordar comigo que 53 acertos de 93 questões não é muito legal, apesar das 6 anuladas contarem. E cara, meu Deus do céu, quanta questão anulada tem nessas provas do Revalida, essas provas do INEP, ENAMED, além de outras também que deveriam ser anuladas, como essa daqui. Essa questão é um absurdo. Como é que uma pessoa de 16 anos, um adolescente de 16 anos, tem bronquiolite, vírus sisticial respiratório? Enfim, isso é absurdo, mas tudo bem, vamos lá. Voltando, você há de concordar comigo que 53 acertos em 93 questões não é muito legal. Eu também fiquei um pouco triste com esse resultado. Mas a gente precisa ter ciência do lugar onde a gente almeja chegar. E que para a gente chegar até lá, a gente precisa sim passar por essas notas ruins. Então, provavelmente os próximos simulados que eu for fazer, eu vou tirar 50, 60. Quando eu chegar no 70, cara, vai ser uma vitória gigante. Mas até chegar no meu resultado, até chegar lá nos 80, nos 90% de aproveitamento, vai demorar um pouco. E até lá, eu preciso me manter continuando, estudando e me expondo aos simulados, ainda que seja um pouco chato. Mas à medida que isso passa, eu também vou ficando melhor. A gente não pode se frustrar com essas coisas. Ah, eu tirei 50 no simulado, eu tirei 60. Pô, beleza, é muito triste. Mas você não melhora se você não continuar se expondo. Além do mais, como eu falei, eu estou na 9ª semana do Med Curso. Então, eu preciso ter ciência de que o que eu não posso errar por agora é o que eu já vi no Med Curso nessas 9 semanas. Que, inclusive, eu errei 3 questões, caíram 14 questões de assuntos que eu já vi no Med Curso e errei 3, que eu já deveria saber. Então, a esses eu vou dar uma atenção especial. Mas, pô, das 93 questões, 14 eu já vi esse ano, 14 eu já revisei no Med Curso. Então, todas as outras questões foram apenas com um assunto que eu tive nos 4 anos de faculdade. Que sim, vale de muita coisa, a sua base é muito importante, aquilo que a sua faculdade te ensina é muito importante, mas mesmo que a gente tenha certa intimidade, certo conhecimento de alguns assuntos que caem na nossa prova, a gente precisa adquirir essa linguagem da prova, essa malícia da prova de saber responder. Então não se paralise diante dos resultados ruins, porque eles são momentâneos. Se você continuar estudando e se expondo e continuar se testando, você vai certamente alcançar o resultado que você deseja se você fizer de uma maneira inteligente. Ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, então ainda não é hora de desistir, certo? Entrando na prova em si, a gente tem que pensar que, independentemente de ter nessa prova questões que eu não sei, questões que são difíceis, que são cabeludas, que vai me dar vontade de arrancar os cabelos lá na hora, existem também muitas questões que são fáceis, muitas questões que têm um nível que você bate o olho e já sabe. Por exemplo, as questões de hipercalemia,
um eletro com várias ondas T apiculadas, ou um potássio acima de 6,5, cara, já era. A resposta é gluconato de cálcio, não importa o que tem lá, é gluconato de cálcio mais alguma coisa. São questões que você bate o olho quando você está treinado e você responde ali em menos de 1 minuto. Ainda que hajam as questões difíceis, também tem muitas questões fáceis no meio daquela prova, e você precisa garantir que você leu todas as questões, que todas as 100 questões da sua prova que você foi capaz de lê-las e encontrar as questões que você sabia, porque adivinha, as questões fáceis todo mundo vai acertar, não é verdade? E a gente não pode perder elas. O que eu estou fazendo, eu estou tirando a primeira 1 hora e meia da minha prova, eu demorei 1 hora e 28 minutos nessa prova aqui, para ler todas as 100 questões, e não necessariamente sair respondendo elas, não necessariamente sair marcando logo de cara. Então eu li o enunciado, li ali as respostas, e eu fiquei pensando, acho que essa daqui já tá fácil, essa aqui eu já sei. Mas se eu tivesse que fosforilar um pouco mais, então era uma questão que eu deixaria para daqui a pouco. Além do que, quando você faz essa triagem de ler as questões e coloca lá, uma questão de cirurgia, o assunto é hérnia. Só de você fazer isso, só de você fazer essa triagem, já liga um botãozinho na sua mente de tentar buscar, tentar averiguar em todas as suas memórias, em tudo aquilo que você já estudou, todos os conhecimentos que você tem sobre aquele assunto. Então, GO, amenorreia primária, já me liga, só de fazer essa triagem, já liga para mim, isso aqui é tal coisa. Já liga para mim a aula do Medicurso. Não sei se você tem essa memória, mas para mim funciona muito. Eu vejo o enunciado, escrevo ali sobre aquela questão, já me lembro da aula, já me lembro do professor falando. É uma coisa interessante que você tem que fazer, se treinar para ler todas as questões da sua prova. Eu acho que uma das coisas mais ruins que tem quando a gente faz prova é aquela sensação de, tipo, tá chegando o horário e tem 10 questões ali pra frente que você não respondeu, que você não sabe do que se trata e ter que chutar essas questões. Cara, isso é muito ruim, porque às vezes dessas 10 questões você sabia 6. Então, são cenários que a gente precisa analisar e se treinar para essa prova que é daqui a 18 meses. A minha prova, por exemplo, é daqui a 18 meses. E daqui até lá eu quero ter essa capacidade. Ainda que eu não saiba responder todas as questões, mas eu preciso ser capaz de lê-las todas naquela prova, de não deixar passar nada que eu sei. O que eu não souber, beleza. O que eu tiver em dúvida, ok. Mas eu não vou errar porque eu não li a questão. Eu não vou errar porque tinha ali uma questão fácil e eu não sabia que ela estava lá. Não por esse motivo. O último ponto, e mais importante na minha opinião, não é só como você faz o simulado, mas também como você corrige ele depois, porque você precisa diagnosticar os seus erros. Então, eu estava vendo uma aula do Medicurso lá nas mentorias, que eu achei muito bacana, um jeito de você fazer a correção da sua prova. Então, todas as questões que você errar, de acordo com o método que o Medicurso indica, pelo professor Rodrigo Melo, você vai dividir no seguinte: eu errei porque me faltou conteúdo, ou eu errei porque eu estava distraído. E distração pode ser enunciado, pode ser o cansaço, pode ser porque a prova falava para você marcar a alternativa incorreta. Eu sou o rei de fazer isso, tá lá, marca a alternativa incorreta e eu marco a certa. Cara, isso é uma viagem. Enfim, ou era uma questão de conteúdo. Eu errei porque eu não sabia, eu errei porque eu já vi esse assunto, mas ainda não revisei, ou eu já vi esse assunto, já revisei e não deveria ter errado, porque aí o erro fica mais complicado, é mais grave. Como eu falei para você, tinha 14 questões nessa prova, de 100 questões, de 93 que foram as válidas, tinham 14 questões, e eu acertei 11. 14 questões que eu já tinha visto no Medicurso, e eu errei 3 questões, que eu não deveria ter errado nessa altura do campeonato, até porque tá fresco, só tem 9 semanas de curso. Então, são coisas que eu preciso bater na tecla e cobrir essas falhas, cobrir essas lacunas, fazendo uma revisão mais direcionada, uma leitura mais direcionada. Eu não vou estudar tudo do começo, que você sabe, a gente não pode perder tempo, mas fazer aquela leitura direcionada e descobrir quais são os erros, aquilo que está me impedindo de me aproximar da aprovação. Um ponto muito importante também é você ver a porcentagem de acerto da questão que você errou. Por exemplo, se você errou uma questão que 80% das pessoas acertaram, e o Medicurso te dá lá essa estatística quando você está fazendo, cara, tem alguma coisa de muito errado. Eu não posso errar uma questão que 80% das pessoas acertaram, porque eu estou deixando ganhos na mesa, você entende? E aí eu fui na prova e descobri que 12 questões que eu errei, 80% ou mais das pessoas acertaram. E acima de 70, junta ainda mais 5. Ou seja, 17 questões que 70% das pessoas acertaram
E eu errei. Cara, isso é grave. Pô, 53 mais 17 já vai para 70%, já fica legal. Exemplos de questões que eu errei aqui para você. Olha essa questão de enxaqueca. Cara, que questão ridícula. Que questão besta. Mas eu errei. eu vacilei. E olha só, cerca de 97% das pessoas acertaram essa questão. Cara, 98% das pessoas que fizeram essa questão acertaram. E eu estava entre a certa e no final das contas mudei lá para errada. Mas era uma questão muito simples. Era uma questão realmente muito fácil. Eu não precisava ter estudado enxaqueca antes para poder ter respondido ela de uma maneira correta. Claramente se tratava de um paciente que tinha vários hábitos de vida ruins que influenciavam a sua enxaqueca. E aí, ao invés de marcar a letra A, que era a mais simples, eu fui para a letra B. Mas, cara, 98% das pessoas acertaram. Então eu tenho que ficar ligado para não errar essas questões. Eu não quero errar essas questões. Para concluir esse vídeo, eu desejo que você seja perseverante, que você realmente busque a sua vaga, que você faça o que precisa ser feito. Então, não tenha medo de se expor às provas. Eu quero apenas que você faça isso de maneira inteligente. Além disso, não tenha medo também de aprender com as provas. Você vai ver, por exemplo, a essa altura do campeonato, se você está no quarto, se você está no quinto ano, mesmo se a sua prova é só lá no final do ano, ainda tem muitos assuntos que você não conhece, muitos assuntos que, sei lá, por algum motivo você ainda nem ouviu falar na sua vida. E aí você se dá a oportunidade de fazer aquela questão, errar ela e aprender com a resolução dela. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então, a gente precisa ser humilde e começar a galgar esses passos que parece ser lento, que parece que a gente está indo aí na velocidade da tartaruga. Mas lembrando sempre da primeira dica. Cara, eu tenho um lugar que eu quero chegar. A minha prova é daqui a 18 meses. Essa prova aqui que eu tô fazendo, esse simulado que eu tô fazendo hoje, é só um pedaço da construção que vai ser o meu resultado lá na frente. Então, humildade, seja paciente, seja resiliente, e eu tenho certeza que você vai alcançar a sua tão sonhada bolsa na residência médica, certo? Que Deus abençoe sua vida. Deixa um comentário aí, me fala se você já tá respondendo concursos na íntegra. E tamo junto, fica com Deus.